bastante irritado, incomodado, e gente que está no hospital com realmente problemas, com dores, com doenças, enfim. Então eu quero trazer isso para vocês, porque o cenário de um servo não é simples assim, não é para qualquer pessoa, não é só simplesmente você congregar numa igreja e no final de semana, ou no sábado, ou no domingo, ou em qualquer outro dia da semana onde você vai lá e o pastor fala alguma coisa, ou pede alguma coisa, ou reúne algum grupo, algum certo número de pessoas para fazer uma boa ação. Aí você saiu de lá, depois você continua a sua semana toda, ou o mês todo, sem fazer nada. Estou sendo servo, eu estou fazendo a minha parte. A gente está totalmente enganado, totalmente equivocado, que não é só isso, que não é isso e não é só isso. Se você for ver a dificuldade, se você for ver o que esse mundo precisa, é muita coisa, é muita coisa. E para que a gente consiga ter êxito nesse nosso servil, a gente tem que estar totalmente ligado, tem que ter totalmente Deus e Espírito Santo em nós, senão nós não conseguimos, por uma questão material, por uma questão física e por uma questão espiritual também, porque dependendo do que você vai fazer, dependendo de onde você vai atuar, dependendo a quem você vai ajudar, fora todas essas questões mundanas e materiais que existem, tem a questão espiritual. Talvez o inimigo vai se revoltar com você de uma maneira que ele vai fazer de tudo para te impedir a poder fazer aquele serviço, a poder ajudar aquela pessoa, a poder realizar aquela obra. Então você, além de tudo, você precisa principalmente estar sempre com o Senhor, sempre em comunhão com o Senhor, sempre em intimidade com o Senhor. Isso como que a gente consegue? Essa comunhão, essa intimidade, essa sabedoria, esse dom, sabe? Onde que a gente vai conseguir isso? É através de muita oração, sim, jejum. Eu ouvindo um pastor, que a gente está ouvindo aqui bastante, que é o Zia, sempre esqueci o nome dele, Fátima. Uziel Gomes. Ele falou algo assim que às vezes pode até ser bastante assustador. Até para nós que estamos nesse meio cristão, esse meio, a igreja, ainda mais para pessoas do mundo. Ele falou que nós temos pais, mães com seus filhos, crianças e não crianças, né? Adolescentes e tudo mais, até um adulto. Você tem que cada vez mais estar implantando quase que 24 horas na mente, na vida, no coração dessa pessoa, dessa criança, o Evangelho, a palavra, falar de Deus quase que 24 horas. Imagina a gente nesse mundo que estamos, né? Que é tão bom, é tão gostoso, vamos dizer assim, ainda mais para essa juventude de hoje em dia. Como é que você vai conseguir e como é que é algo assim tão grave de se pensar para que a gente tenha êxito em todos os sentidos da nossa vida e principalmente a gente chegue no final da nossa vida e levantar a nossa vitória, o nosso galardão, que é ir morar no céu, que é a nossa salvação. Para que isso aconteça cada vez mais, a gente precisa estar implantando essas 24 horas do nosso dia, o Evangelho, a palavra para as pessoas. Não é sério, né? Não é grave? Como? Ninguém vai querer, ninguém vai aceitar, ninguém vai entender, ninguém vai ter essa disponibilidade de ser essa pessoa, de ser esse servo, de estar ali 24 horas quase falando de Deus para alguém, falando da palavra para alguém, falando da salvação para alguém. Vai ser até enfadonho da nossa parte, mas é a realidade. Então quer dizer, poucas pessoas vão aceitar, poucas pessoas vão fazer, poucas pessoas vão se oferecer a esse serviço. Mas é assim, você queira ou não, é assim. Você talvez não consegue diluir isso agora, mas se você parar para pensar, se não for dessa maneira, 24 horas, uma criança, temos aqui a sobrinha da minha esposa, que é a Antonella, ela está com 3 anos agora, né, Fátima? 2 anos. E se realmente, a partir de agora, você tem que levar ela para a igreja, você tem que dar brinquedos para ela que reflete a Bíblia, que reflete a Deus, que reflete a salvação, toda a instrução dela, escola, casa, final de semana, o que comer. Imagina, de 2 anos, 3, 4, 5, 6, a vida dela tem que ser tomada pelo Evangelho, falando assim de uma maneira que a gente entenda melhor, né? Porque realmente, se não for assim, qualquer espaço, qualquer brechinha que ela tiver, qualquer saída desse caminho, no mundo que nós estamos hoje, é muito provável que essa pessoa ela vá
para o outro caminho. Ela vai deixar esse caminho que o pai, que a mãe ainda está colocando para ela, que é uma criança, mas se ela não for formada agora, se ela não for ensinada agora no caminho que ela deve andar, assim que ela tiver condições de poder olhar para o outro caminho, ela vai querer ir para outro caminho se ela não tiver calcada, se ela não tiver firmada nesse evangelho dessas 24 horas, como o pastor falou. Então, realmente é assim, é duro ou não duro, porque se a gente quer salvação, se a gente quer morar com Deus no céu, não é para ser duro isso, né? Mas para uma criança, para um adolescente, para o novo convertido, que está entrando agora na igreja, se falar isso para ele, ele vai assustar e falar, não, eu não estou pensando, não me batizei aqui para ficar 24 horas só falando de Deus, e é obra, e é servindo, é ser um servo, e é boa ação, e cumprir com os mandamentos, né? E meu filho daqui a pouco eu vou casar, vai nascer, e eu vou implantar isso para ele. Não, eu não quero isso. É difícil, é muito difícil, é algo complicado, mas é a pura verdade. 24 horas do Senhor na nossa vida, porque senão, porque você veja, o inimigo, ele está 24 horas tentando fazer o que ele está fazendo. E nós, muitos de nós, nos deixamos, nos permitimos, nessas 24 horas que o inimigo, ele propôs para nós aceitamos. Tem pessoas que passam o dia inteiro, que passa a semana inteira, o ano inteiro fazendo coisa errada, é assistindo, é bebendo, é fumando, e vai trabalhar, e chega à noite, e sai final de semana. Quer dizer, ele sim, ele aceitou essas 24 horas que o inimigo deu para ele, propôs para ele, ele segue na boa e vai para o inferno, né? Não sei se ele sabe ou não, mas ele vai para o inferno dessa maneira, mas é difícil a gente aceitar essa mesma proposta, 24 horas com o Senhor. Ah, não, é difícil. Como realmente é difícil, né? Mas se nós queremos ir para o céu, se nós queremos a nossa salvação, é assim, e cada vez mais. Cada vez mais, daqui 10 anos vai ser cada vez mais 24 horas. Daqui 20 anos, imagina como é que vai ter esse mundo em relação à perdição, em relação a que tudo que o inimigo está fazendo para nos pegar e não nos largar mais e depois levar a gente para o inferno. Então imagina que 20 anos, daqui 20 anos, como eu falei, essa criança, Antonella, de 2 anos, ela vai estar com 22 anos, imagina o que não vai ter para ela, sabe, de prazer, de delícia, de facilidade, sabe, tudo para engodar essa pessoa, essa criança, e fazer com que ela vá literalmente, diretamente para o inferno. Então nós temos que ter 24 horas, 25 se fosse o caso, se pudesse, 26 horas de evangelho para poder combater tudo isso que o inimigo está fazendo. Então o cenário do céu é isso, é toda essa realidade. Não é tão simplesmente você talvez ficar em casa ou ficar na igreja, como eu falei, uma vez na semana, ou quando se fazem lá um grupo, ou quando fazem uma reunião, ou quando tem algum projeto, você vai lá. Não, é 24 horas. Porque, como eu falei, o inimigo não cessa. É 24 horas. Às vezes a gente pensa assim, eu vou dormir na madrugada que você não vê nada, você simplesmente fecha o olho, é 9, é 10, é 11 horas da noite, e aí você acorda no outro dia, 5 horas ou 6, e acha que ali teve um tempo das coisas, mas não teve tempo de nada, você simplesmente não viu. Mas para muitas pessoas que não dormiram, viram muita coisa acontecer, e por mais que todos dormissem, sabemos que não é assim, mas que por mais que todos dormissem, tem esse lado espiritual, que o inimigo, ele não cessa um segundo. Mesmo você dormindo lá, se não fosse Deus, os anjos do Senhor nos protegendo, ele fazia, como ele faz, várias maneiras de nos atacar, de nos atentar, de nos atingir, mesmo quando nós estamos dormindo e que a gente não vê nada. E às vezes a gente tem sonho, que é uma coisa que eu quero trazer nesse meu quadro aqui, logicamente não vai ser hoje, é algo que o Senhor tem colocado no meu coração, que mesmo a gente dormindo, sonhando, é um sonho, é real. Até então, muitas pessoas acham que é só é um sonho que está no seu subconsciente, que você não viu, que você não viveu, ou que não tem problema, mas tem. Porque, na verdade, o irreal disso tudo é a nossa vida. O irreal disso tudo é você estar aqui agora acordado. Porque o real, na verdade, é o mundo espiritual. É de onde nós viemos, é onde existe, é de onde tudo isso aqui nesse mundo acontece, é por causa do espiritual. É para onde todos nós vamos um dia, que é para o espiritual. Ou seja, no céu com Deus, todos nós salvos, ou seja, quem não foi salvo vai estar no inferno, mas vai ser tudo espiritual, vai ser tudo espírito. Não vai ter carne, não vai ter mais roupa, não vai ter mais carne, nada, é espiritual. Então a gente pensa, não, eu só sonhei, era só um sonho, não tem problema. Tem, é todo problema. Porque, como eu falei, o irreal é essa vida que nós temos. Se eu for viver 50, 60, 100 anos,
Esse é o real, porque o real é depois, que é a eternidade. Realmente nós pecamos, sonhamos sim. O Senhor já falou comigo que a gente peca, e eu já tive experiências com isso. Eu acredito que foi quando eu sonhei, que isso veio no meu coração, na minha mente, e depois disso eu sonhei mais umas 2, 3 vezes, e eu tive o controle daquele sonho. Eu sabia que era errado aquilo, eu sabia que era pecado aquilo, tudo no sonho. Então foi o Senhor confirmando para mim, olha, vocês realmente, nós pecamos enquanto estamos sonhando sim. Logicamente a gente talvez precise desenvolver algo, a gente precisa estudar mais, porque eu consegui ter o controle, eu consegui saber disso no sonho, foi logicamente pelo Senhor, claro. E nem todos nós ainda temos o Espírito Santo do Senhor nesse sentido da revelação. Então é um assunto assim bastante delicado, mas eu quero tentar explicar o máximo para vocês, mas é só para que vocês saibam que enquanto a gente dorme, o mundo não para. Principalmente o mundo espiritual. Enquanto nós dormimos ou sonhamos, está tudo bem, está tudo certo, eu não vi, não aconteceu nada, aconteceu. Você talvez não tenha visto, você acordou no outro dia, não lembra, mas aconteceu muita coisa no sonho que ficou lá, que não se apaga, que não tem problema. Tem sim. É engraçado, né? E é complicado, e é misterioso, é medo, enfim. Eu vou trazer isso depois em outro vídeo.